impeachment domina as discussões no plenário desta sexta-feira. Governo envia ao Congresso projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e comissão criada pelo Senado fecha a proposta de revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. O governo entrega ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Proposta traz projeção de salário mínimo em R$ 946. O texto chegou ao Congresso na tarde desta sexta-feira. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê para o próximo ano um crescimento de 1% do Produto Interno Bruto. A inflação medida pelo IPCA deve ficar na casa dos 6% e a taxa Selic deve cair dos atuais 14,25% para 12,75%. O governo não está otimista quanto ao dólar. No ano que vem, a moeda norte-americana deve ter uma cotação média de R$ 4,40. Quanto ao salário mínimo, mantidas as atuais regras, ele deve ser reajustado para R$ 946. A LDO estima um superávit primário de 0,1% do PIB em 2017, mas esse resultado pode ser menor, já que o texto autoriza o abatimento de 65 bilhões de reais na meta fiscal. O governo, assim como qualquer agente econômico, tem muito mais controle sobre o que ele gasta do que sobre o que ele recebe. E, além disso, nós também achamos necessário que, se eventualmente persistir um cenário de restrição fiscal no ano que vem, que não é o cenário que nós trabalhamos para o cenário de recuperação, mas nós temos que também fazer uma previsão, uma contingência para caso a restrição fiscal no ano que vem permaneça uma restrição fiscal intensa. E aí vem a pedido de uma possibilidade de redução da meta para preservar gastos essenciais, que são basicamente para preservar gastos com investimento, que geram atividade, que geram emprego, que ajudam na recuperação da economia. As prioridades do governo para o ano que vem são os programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, além da construção de creches e unidades de saúde. O texto prevê um ano de aperto para os servidores públicos. Não há previsão de contratações para a União para o período de 2017. Nós também estamos vedando ajustes em benefícios dos servidores, auxílio creche, auxílio saúde, que se encontram acima da média paga pela União. Para o ministro da Fazenda, a discussão no Congresso sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff não muda o calendário de elaboração do orçamento. A situação política não muda o compromisso e a responsabilidade da equipe econômica em cumprir as suas funções. E isso nós estamos fazendo aqui hoje, obedecendo os prazos do processo orçamentário, apresentando as metas, apresentando o que embasa essas metas e como que essas metas promovem uma solução gradual do atual problema fiscal que nós enfrentamos. A votação do processo de impeachment da presidente Dilma, marcada para este domingo na Câmara, foi o principal tema dos debates da sessão de hoje do Senado. A maioria dos parlamentares que usaram a palavra defende o governo. Golpe, é golpe quando a Constituição é desrespeitada. Não precisa ter um tiro, não precisa ter uma arma, não precisa ter nada. Basta apenas inventar um crime que não existe, que é o que estão fazendo agora. Nós estamos escrevendo uma página ruim na história se nós assentirmos a esse golpe. Quem está conduzindo isso, quem preside a Câmara dos Deputados, que é capitão desse golpe, é uma das pessoas mais envolvidas em processo de corrupção nesse país. E que, com certeza, senadora Vanessa, as pessoas estão sendo induzidas pela mídia de que, retirando a presidenta Dilma, estarão dando basta à corrupção ou estarão estancando esse processo. É um ledo engano. Se os deputados federais autorizarem o processamento do impedimento da presidente Dilma, e eu espero que o façam, porque estou consciente que os fatos objetivos determinados pela Constituição Federal estão presentes, e o pior cego é aquele que não quer ver. Isso acontecendo, já na segunda-feira nós estaremos aqui cuidando efetivamente do rito, para que este rito seja, assim, um rito republicano. Que no próximo domingo
a decisão soberana da Câmara dos Deputados seja respeitada por todos aqueles que vierem à frente do Congresso Nacional ou que encherem as ruas desse país onde estiverem, mas que, sobretudo, surja deste evento um exemplo de civilidade, de responsabilidade cívica do povo brasileiro, de amadurecimento do cidadão desse país. O vice-presidente usufruiu da confiança da presidenta Dilma e a toda hora ele o apunhalava. Sangrou o país para, junto com o Cunha, de forma vingativa, porque o PT não quis dar sustentação para ele não ir para a comissão de ética. Vou botar esse impeachment. E com a mão de ferro, está tocando o processo de impeachment. Terminou nesta sexta-feira o trabalho dos especialistas em aviação que, a pedido do Senado, atualizaram o Código Brasileiro de Aeronáutica. Foram 9 meses de trabalho, mais de 1.500 sugestões, 477 emendas que resultaram em quase 400 artigos. Trabalho que atualizou o texto com as regras da aeronáutica brasileira. O código é anterior à Constituição de 88, anterior ao Código de Defesa do Consumidor, anterior à Lei de Licitações. Ele é um código que é anterior à criação da ANAC. Com o prazo prestes a terminar, os especialistas se reuniram 2 dias seguidos para votar todas as alterações que foram sugeridas. O texto muda regras que ficaram antigas com a modernização dos aviões e equipamentos, mas também tem novidade, como a abertura total da aviação civil ao capital estrangeiro, hoje limitada a 20%. Você vai ter que instituir uma empresa brasileira, você vai ter que integralizar capital, vai ter que ter sócio brasileiro, você vai ter que ter um fundo que realmente é um fundo de comércio, algo que realmente garante indenização, você vai ter que ter os bens ligados aqui ao Brasil, você vai ter que contratar brasileiros para operar essas aeronaves e o que é principal, você vai ter que obedecer praticamente todas as regulamentações da ANAC. Permissão para o funcionamento de aeroportos privados, desde que autorizados pelo poder público, e regras para maior eficiência nos processos de licenciamento e certificação de aeronaves. Nós incorporamos, em definitivo, as regras internacionais que não suprimem os direitos do consumidor, mas sim eles refinam esses direitos, com o objetivo, obviamente, o quê? De nós temos mais empresas que possam cobrar mais baratos e que tenham mais pessoas que tenham acesso aos voos. Agora o texto será consolidado e entregue à presidência do Senado. As sugestões dos especialistas em aviação devem ser transformadas em projeto de lei para tramitar no Congresso Nacional. 5 propostas de emenda à Constituição estão na pauta do plenário. Uma delas aguarda votação em segundo turno. É a PEC que dá mais liberdade a prefeitos e governadores para utilizarem os recursos do orçamento. A desvinculação de receitas hoje só beneficia a União, que pode dispor como quiser de até 20% dos recursos do orçamento. Estados e municípios ganham maior liberdade de gastos até o ano de 2023. Facilita a execução orçamentária de estados e municípios que estão sacrificados, em função de vinculações excessivas. Preserva a saúde, preserva a educação, mas flexibiliza mais a execução orçamentária. Outra PEC que pode melhorar as contas de estados e municípios é a que trata dos precatórios, que são dívidas judiciais cobradas do poder público. A proposta permite que os governos usem parte dos depósitos judiciais para pagar precatórios. O limite é de 75% dos depósitos referentes a processos em que Estado, Distrito Federal e municípios sejam parte, e 40% dos depósitos de processos em que eles não sejam parte. Outra matéria em pauta é a que fixa limites para o endividamento da União. Segundo o parecer do senador José Serra, a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 4 vezes a receita corrente líquida. Mas o ritmo da pauta no plenário do Senado pode ser afetado pelo resultado da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Chegando aqui na casa, na próxima segunda-feira, como é que o Senado Federal vai realmente analisar o pedido de impedimento da presidência e qual é o rito que será dado. Pode faltar comida na mesa dos brasileiros. O alerta vem de agricultores de Santa Catarina.
assustados com a invasão do javali, um animal que foi trazido de outro país. Eles vêm em bandos, 20, 30 animais. Devoram as lavouras de milho, soja, fuçam e pisoteiam as nascentes em busca de minhocas, atacam pequenos animais. Ele ataca bezerros novos, ele ataca cachorros. É um animal extremamente agressivo. Os javalis europeus foram trazidos da Argentina e da Alemanha nos anos 1960, tanto legalmente como contrabandeados. A intenção era investir na criação para consumo, mas os animais se soltaram ou foram soltos na natureza. Cruzaram com porcos domésticos e geraram o javaporco, que chega a pesar mais de 200 quilos. Como se reproduzem muito rápido, se espalharam pelo Brasil e se alimentam das nossas lavouras. É uma situação hoje de segurança nacional. Mais de 60% da produção de lavouras na Serra Catarinense estão sendo afetadas pelo javali. A ameaça de espécies exóticas invasoras como o javali europeu é real e não é recente. Desde 1995, tem se tentado controlar esses animais. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. Daqui uns dias vai faltar o produto agrícola nas nossas mesas e aí sim nós vamos sentir o problema como é grave. Uma espécie exótica transmissora de doenças graves e comprometendo inteiramente não só o meio ambiente pela devastação que faz ali e também a economia dos estados, como Santa Catarina, que é uma região zona livre de aftosa sem vacinação. Como ele pode ser, esse animal transmissor da aftose, o risco que esse estado tem. A invasão de javalis é tema do programa Em Discussão, que vai ao ar neste sábado às 11h30 da noite. Se você perder a estreia, no domingo dá para ver às 9 da manhã e às 4h30 da tarde. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.